Paz e graça, queridos, estamos aqui para mais uma escola bíblica online, para mais um momento de aprendizado da palavra de Deus. Estamos felizes porque sabemos que os irmãos têm nos acompanhado aqui no Connect News, então começa a compartilhar esse link, começa a compartilhar as outras aulas para os seus amigos, para as famílias que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós estamos estudando Cartas aos Coríntios, tem sido edificante às nossas vidas. Eu queria, antes de orar com você, ler uma porção da palavra de Deus. No livro de Salmos e o capítulo Salmos 90, apenas o verso 1. O Senhor tem sido a nossa habitação por todas as gerações. A gente sabe que no Salmo 91 já entra falando daquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, que nós venhamos ter a nossa habitação em Deus, que a nossa confiança, que a nossa fé esteja nesse Deus que é criador de todas as coisas, que é criador das nossas vidas e Ele tem nos sustentado, independente dos dias que nós estamos vivendo. Curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma vez termos o privilégio de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos da tua palavra, Senhor, para entrar nos lares levando também a tua palavra, Senhor. Tu venha abençoar tudo aquilo que será feito nessa programação aqui nesse canal, Senhor. Que o teu Espírito possa estar, Pai, entrando em cada lar, trazendo fé, trazendo esperança e vivificando as vidas, ó Pai, através da tua palavra. Te agradecemos por tudo que tu tem feito em nossas vidas. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Diácono Mauro vai estar trazendo mais uma porção do ensinamento da palavra de Deus nessa série que nós estamos tendo da Carta aos Coríntios. Então, que você venha ter agora o teu coração cativo e a tua mente para esse ensinamento. Antes do irmão Mauro, como é de praxe, nós vamos estar louvando a Deus e logo em seguida começa a aula. Então, que você louve a Deus aí na sua casa e já peça a Ele nessa adoração para ter o teu coração e a tua mente cativa para a tua palavra. Depois nós voltamos para o aviso e oração final. Que Deus te abençoe durante esta aula. Paz do Senhor, igreja. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor. Eu quero também te convidar a louvar o nome do Senhor através dessas canções. Aí, atrás da telinha, que você também possa estar ligando seu pensamento ao Senhor. Porque lá no céu não existe dia, não existe noite. A gente sabe que lá os anjos estão louvando o nome do Senhor e dizendo que Ele é santo, santo, santo. E declaram toda a sua majestade. E nós também aqui na terra devemos elevar o nome do Senhor e propagar a sua grandeza e o seu poder. Eu entro nos santos, os santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou ouvido. Honrar, eu entro nos santos, a teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou ouvido. Honrar, eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti.
santo, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Eu adoro a ti, eu adoro a ti, pois seu nome é santo, tu és santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos homens a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Louvores. Amém, Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para iniciar nossa escola bíblica. É um prazer, mais uma vez, apesar de ser de forma virtual, mas convido os irmãos a se fazer presente de forma virtual. Estamos aqui na presença do irmão Vitor, irmão Ted, a irmã Leia. Então, alegria mais uma vez poder compartilhar e aprender um pouco mais da palavra de Deus.
Convido os irmãos agora para orarmos juntos. Pedimos a Deus a sua misericórdia, a sua graça, para nos conduzir nesse estudo da carta aos Coríntios. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, para com cada um de nós. Ó Deus, eu peço, Senhor, que tu venha nos dirigir, nos conduzir, pelo teu Santo Espírito, Pai, nos capacita, para que eu possa falar aquilo, Senhor, que tu queres, ó Pai. Segundo a tua palavra, Pai, direciona, Pai, que possa abrir os corações, que possa, Pai, que possamos aprender todos juntos, Pai, um pouco mais da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, nesta noite, nós vamos ver, continuar a carta aos Coríntios, e vamos ver a lição 6. A lição 6 corresponde ao capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Então, nós vimos na aula passada, falamos sobre o dom de línguas e o dom de profecias e a ordem do culto. A gente viu bastante isso aí, foi bastante explorado. Vimos que a importância do dom da profecia, vimos que o dom de línguas também tem a sua importância, desde que usado de forma adequada, e vimos a ordem do culto, que o culto deve ter ordem e decência, para que realmente venha funcionar de maneira proveitosa, de maneira que edifique a igreja, que edifique ao povo de Deus. E nesta noite nós vamos dar início, vamos ver, espero até concluir essa lição, se Deus permitir, sobre a ressurreição de Cristo e a nossa, a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Então, vamos iniciar. Qual o alvo dessa lição? Adotamos essa lição aqui, adotamos essa revista e estamos aqui na lição 6, na página 31. Qual o alvo dessa lição? Ao estudar essa lição, você terá fortalecido a convicção acerca da ressurreição de Cristo e da nossa, e será estimulado a viver produtivamente enquanto aguarda a volta do Senhor. Então, meus irmãos, ele inicia, nós vamos lendo a Bíblia aos poucos, um capítulo bastante longo, aliás, é o capítulo mais longo dessa carta, o capítulo 15, e ele vai exatamente, meus irmãos, argumentar a respeito da ressurreição. Por que que o apóstolo Paulo, ele coloca esse capítulo, ele dá essas instruções a respeito da ressurreição? É importante a gente entender um pouco o contexto daquela época, porque o apóstolo Paulo resolve escrever falando da ressurreição, argumentando a favor da ressurreição, para essa igreja de Corinto. Como eu sempre gosto de enfatizar, a igreja de Corinto tinha muitos problemas, e um desses problemas também era essa questão da ressurreição, porque havia alguns na igreja de Corinto que não estava crendo, estava duvidando da ressurreição do corpo. Estava duvidando da ressurreição do corpo. Por quê, irmão? Por que essa dúvida? Por que eles estavam duvidando? Irmãos, isso tudo era uma influência da cultura da época. A gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja grega. E os gregos, eles acreditavam na imortalidade da alma, eles acreditavam que a alma era imortal, mas quando se tratava da ressurreição do corpo, eles não acreditavam na ressurreição do corpo, porque eles eram dualistas, ou seja, eles achavam que o espírito era bom e que o corpo era mau, que o corpo era a prisão da alma. Então, quando a pessoa morria, era uma libertação do corpo, a pessoa estava se libertando do corpo. Então, falar de ressurreição do corpo era algo que eles não suportavam ouvir, que eles não acreditavam nisso. Eu gostaria de ler até um versículo que está lá em Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo está em Atenas. Ele está pregando em Atenas e eles estão dando atenção à pregação do apóstolo. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala de ressurreição de mortos, eles param de ouvir o apóstolo Paulo. Para você ver, para vocês perceberem como eles não acreditavam na ressurreição do corpo. O apóstolo Paulo fala assim, Atos capítulo, o livro Atos foi escrito por Lucas, Atos capítulo 31, Atos capítulo 17, versículo 31 e 32. Diz assim, porquanto estabeleceu um dia
em que há de julgar, esse aqui é o apóstolo Paulo falando, pregando aos atenienses, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, então, falando da ressurreição de Cristo. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros disseram, a respeito disso te ouviremos outra ocasião. Ou seja, eles deixaram de ouvir a pregação do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo entrou no assunto da ressurreição, porque eles não acreditavam. E esse costume, infelizmente, se filtrou na igreja de Corinto. Alguns estavam sendo perturbados com essa ideia de que não havia ressurreição do corpo. Interessante, meus irmãos, que eles acreditaram na ressurreição de Cristo. E o apóstolo Paulo, a gente vai ver que ele vai usar esse argumento. Olha, se vocês creem na ressurreição de Cristo, na ressurreição do corpo de Cristo, como é que não creem que o nosso corpo será ressuscitado? Então ele vai usar esses argumentos. Nós vamos ler esse capítulo, se Deus permitir, nessa lição. E vamos explorar exatamente isso, né? O apóstolo Paulo argumentando a favor da ressurreição, tentando mostrar para os irmãos de Corinto que a ressurreição é uma realidade, é algo necessário, né? Para a vida do cristão, é um dos pilares da fé cristã, a ressurreição do corpo. Então, meus irmãos, vamos ler aqui, ó. Primeiramente, o argumento que ele usa, o primeiro argumento que o apóstolo Paulo usa a favor da ressurreição é exatamente o testemunho da igreja. Eles haviam sido salvos, eles haviam ouvido o evangelho, né? E o evangelho só existe porque existe a ressurreição de Cristo. Então vamos ler capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz, irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverai. Recebeste e ainda perseverais. Pois ele também... por ele também sois salvos, ou seja, por meio do evangelho, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então o apóstolo Paulo usa esse argumento, mostrando que eles haviam crido no evangelho. E o evangelho fala da morte e ressurreição de Cristo. O evangelho não tem sentido se não for combinado com morte e ressurreição de Cristo. A morte de Cristo, sem ressurreição, não tem nenhum valor. Né? Só tem valor, só tem realmente credibilidade a morte de Cristo, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo usa esse argumento, mostrando que eles creram no evangelho. Então, se eles creem no evangelho, então eles creem na ressurreição. O outro argumento que ele usa é exatamente, né, o testemunho das Escrituras. As Escrituras já haviam proclamado, anunciado, que Jesus Cristo viria a este mundo, iria morrer, mas também iria ressuscitar. Então ele fala do testemunho das Escrituras. A gente pode ver isso no versículo 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha, ele usa as Escrituras, e aqui quando ele fala de Escrituras, ele fala dos textos do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías 53, ele fala lá no texto de Isaías, ele fala da morte, mas fala também da ressurreição. No versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, outro argumento forte que o apóstolo Paulo usa é exatamente o testemunho das Escrituras, né, para combater esse falso ensino, essa ideia falsa de que não haveria ressurreição do corpo. Ele usa outro argumento a favor da ressurreição, as testemunhas oculares. Olha, testemunho forte, olha que argumento forte. As pessoas que puderam presenciar, que viram o corpo de Jesus, que puderam tocar no corpo ressurreto de Jesus. Então ele cita Pedro, né? O apóstolo Pedro, está lá em 1 Coríntios 15, 5, vamos ler aqui, ó. E apareceu a Cefas, que é o mesmo Pedro, e depois aos 12. Então, Pedro, os 12, versículo 6, mais de 500 irmãos, olha. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive até agora, porém alguns já dormem.
Então ele usa o testemunho de Tiago. Tiago aqui era o irmão do Senhor Jesus, que era o principal líder da igreja de Jerusalém. Então Tiago dá versículo 7, vamos ler o versículo 7. Depois foi visto por Tiago. Então o apóstolo Paulo mostrando Jesus Cristo apareceu após a ressurreição, com o corpo glorioso, o corpo ressurreto, a várias pessoas, mostrando para esse irmão de Coríntios, tentando convencê-los, tentando realmente tirar essa ideia falsa de que não haveria ressurreição do corpo. Então ele diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Então todos os apóstolos também eram testemunhas, né, da ressurreição de Cristo. Aliás, para ser apóstolo, um dos requisitos era exatamente esse, ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então o apóstolo Paulo continua, né, ele usando esses argumentos. E por fim, ele dá um testemunho pessoal, né, um testemunho de que ele próprio, ele é testemunho da ressurreição, porque ele apareceu a Paulo por último. A gente pode ver isso no versículo 11, aliás, versículo 8 a 11, 15, 8 a 11, diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo usa o argumento, né, de ele presenciou a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo presenciou a ressurreição de Cristo e ele se tornou apóstolo de Cristo. E ele fala dessa graça maravilhosa que recebeu, que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Ele aqui conserta, né, vamos dizer assim, de não eu, mas a graça de Deus. E depois ele diz que todos os apóstolos, eles são testemunhas, né, são testemunhas da ressurreição. E eles creram através da pregação dos apóstolos. Então, esse é um argumento forte que o apóstolo Paulo utiliza. Agora nós vamos ver o item 2 da revista, que fala das consequências de negar a ressurreição. Quais são as consequências de se negar a ressurreição? Isso é uma tremenda heresia, meus irmãos, alguém negar a ressurreição. Porque a ressurreição é um dos pilares, como eu falei, do cristianismo, é um dos pilares da fé cristã. Então nós podemos ver isso. Cristo, se não há ressurreição, ele usa novamente um argumento, né? O apóstolo Paulo sempre, o objetivo dele era convencer, mostrar, né, que Cristo ressuscitou e que nós iríamos ressuscitar. Mas ele diz, se não há ressurreição, então ele vai dizer assim, Cristo não ressuscitou. Ele vai usar esse argumento, né? Se não há ressurreição, porque ele está dizendo, não há ressurreição. Alguns estavam afirmando isso, alguns estavam falando, né, colocando essa afirmativa. E como eu falei, eles estavam dizendo que não há ressurreição, mas acreditavam que Cristo tinha ressuscitado. Era uma incoerência. Havia uma incoerência aí, havia algo que estava errado. Como é que pode? Vocês acreditam, creem que Cristo ressuscitou, porque senão você não tinha recebido o Espírito Santo, senão você não tinha crido no Evangelho. Mas o apóstolo Paulo achava estranho, né? Se eles acreditavam na ressurreição de Cristo, mas não estavam acreditando na sua própria ressurreição, que eles podiam ressuscitar após a morte. Então vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 13 ao 16, diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. Então, olha, os argumentos aqui, o prejuízo que seria terrível se não houvesse ressurreição. O apóstolo Paulo diz assim, é vã a vossa pregação. A pregação de nada aproveitou, de nada serviu. A fé também que vocês têm foi por água abaixo. Não adianta vocês crerem, não adianta a sua fé se Cristo não ressuscitou. A sua fé é vã, a sua fé é um fracasso. A sua fé se tornou vazia. Então o versículo 15 diz assim, e se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos reservado contra Deus
porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, ele novamente ele diz, olha, ó, somos falsas testemunhas. Somos falsas testemunhas, né? Eles usam esse argumento. Ó, se Cristo não ressuscitou, e nós estamos afirmando que ele ressuscitou dentre os mortos, então nós somos mentirosos, somos falsas testemunhas. Então o apóstolo Paulo está usando tudo isso para mostrar, convencer a esses irmãos de que Cristo havia ressuscitado e que havia muitas provas, muitos argumentos, muitos fatos que comprovavam essa ressurreição. Agora nós vamos ver aqui, o item 2, na página 34, as consequências pessoais de não haver ressurreição. Vamos ler o versículo, capítulo 15, versículo 16 ao 19. Diz assim, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Então, meus irmãos, ele diz, ó, no versículo 17, se Cristo não ressuscitou, vocês permanecem nos vossos pecados, vocês não foram lavados dos seus pecados, os pecados de vocês permanecem com vocês não foram justificados. Né? Em Romanos, depois você pode ler em casa, eu posso até ler no final. Né? Romanos, eu vou ler logo Romanos aqui, Romanos, que fala exatamente sobre a importância da ressurreição. Vou aproveitar e ler Romanos 4, 25, diz assim, o qual foi entregue, falando de Jesus Cristo, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, 25. Então, Cristo Jesus Cristo, foi entregue pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, e ressuscitou por causa de nossa justificação. Então, a prova de que sem a ressurreição não há justificação. Então, eles continuariam nos seus pecados se não houvesse a ressurreição, se Cristo não tivesse ressuscitado. Os que dormiram em Cristo pereceram. Então, se não há ressurreição, né, o apóstolo Paulo está usando esse argumento, se não há ressurreição, então aqueles que morreram, aqueles que dormiram em Cristo, já era, pereceram, né, felizmente vão, né, um lugar horrível. Não há esperança para aqueles que morreram, né? Vamos ver esse versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram se não há ressurreição. Né? Mas claro que o apóstolo Paulo está usando tudo isso, mostrando, né, a importância da ressurreição, mostrando que há ressurreição, que a ressurreição é um dos pilares da fé cristã. Então, versículo 19, 15, 19, diz assim, que nós somos os mais felizes de todos os homens. Não há ressurreição? Versículo 19. Diz assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O apóstolo Paulo disse que nós somos os mais infelizes de todos os homens se não há ressurreição. Porque o apóstolo Paulo, ele se sacrificava, né? Principalmente o apóstolo Paulo, que corria risco de morte, que expunha sua vida ao perigo, ele enfrentava tudo por amor ao evangelho. Então ele sacrificava realmente, né, a favor do evangelho, a favor da proclamação da mensagem de Cristo. Se não houvesse ressurreição, ele diz, nós somos as piores pessoas, nós somos os mais infelizes. Então realmente é um argumento forte que ele usa combatendo esse falso ensino que não haveria ressurreição do corpo. Né? Esse ensino é fundamental para a fé cristã. Né, os planos da ressurreição, o item 3 da revista, vamos ver aqui os planos da ressurreição. Né, vamos ler aqui o Redentor. Cristo é o Redentor, Cristo é realmente o que redime todos nós por meio da ressurreição. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 22. Diz assim, né, que fala exatamente que Cristo é as premissas. Né, tudo aqui, meus irmãos, tudo isso aqui a gente pode observar que são argumentos que o apóstolo Paulo usa exatamente para mostrar a importância da ressurreição, convencer os coríntios de que a ressurreição realmente aconteceu e a importância da ressurreição, a importância deles crerem na ressurreição, porque se eles não crerem na ressurreição,
a fé deles, eles estão naufragando na fé. Eles estariam realmente sendo fracassados, era um fracasso total, se eles não crescem na ressurreição. Então eles falam aqui, vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 22, versículo 20 a 22, diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por o homem, também por o homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, meus irmãos, aqui ele usa uma referência, né, da falar das primícias. Então, Cristo Jesus Cristo foi o primeiro a ressurgir. Né? Jesus Cristo foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos, a experimentar a ressurreição. Então, ele é o primeiro. Faz a comparação com os primeiros frutos lá que falam do Antigo Testamento, das primícias. Quando havia as primícias, que eram os primeiros frutos eram oferecidos para Deus, era um sinal de que a colheita, toda a colheita ia pertencer a Deus. Toda aquela colheita ia florescer, ia prosperar, ia realmente frutificar, e era uma bênção para Deus. Deus ia abençoar a colheita. Então, quando fala de primícia, né, que Jesus Cristo é a primícia. Então, isso é uma garantia, né? Se Cristo que é a primícia, Cristo é o primeiro, ressuscitou, então, com certeza, todos nós também iremos ressuscitar, né? Porque somos os frutos seguintes. Né? Viemos depois de Cristo. Cristo as primícias. Então, nós, com certeza, iremos experimentar a ressurreição. Então, ele usa esse argumento das primícias, que Cristo foi o primeiro a experimentar a ressurreição. Então, com certeza, nós também seremos ressuscitados. Né? Aqueles que já dormem, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, se estivermos vivos na vinda do Senhor, nós seremos arrebatados. Então, ele fala aqui no versículo 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, ele está falando a respeito de Adão, né? Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, ele mostra que em Cristo Jesus, todos aqueles que creem, né? Aqui quando fala todos aqui, é todos aqueles que creem, aqueles que depositaram fé em Jesus Cristo, que nasceram de novo, eles vão experimentar a ressurreição e vão experimentar um corpo glorioso. Nós vamos falar aqui nessa revista, nessa lição, desse corpo glorioso. Então, os redimidos, versículo 23, diz assim, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois dos que são de Cristo em sua vinda. Então, todos nós seremos, pela sua graça, misericórdia e bondade, seremos ressuscitados. Nosso corpo será ressuscitado. Né? Que a pessoa que morre em Cristo hoje, né? O cristão, né? O corpo vai para a sepultura. Quem dorme é o corpo. O espírito sobe para estar com Cristo. O corpo fica dormindo. O corpo vai sofrer decomposição, sim. Mas a gente vai ver mais na frente que ele fala a respeito da semente, né? A semente, ela, quando é plantada, ela morre. E o que nasce não é igual à semente, mas é algo que é dado da semente, né? Nasce uma árvore, a gente vai ver isso mais na frente. Então, nosso corpo realmente sofre decomposição. Mas Cristo, não sei como Deus vai fazer, só sei que Ele vai nos dar, na sua volta, Ele vai nos dar um corpo glorioso, porque Ele é poderoso, para Deus nada é impossível. Né? A gente pode até não entender como é que é esse mistério, mas haverá um corpo glorioso para cada cristão. A restauração, agora fala a respeito da restauração, né? Versículo 24 ao 28. 24 a 28, então diz assim, então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas,
certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, meus irmãos, aqui fala exatamente da redenção, da restauração de todas as coisas. Todas as coisas irá passar por uma restauração. Essa terra, ela está gemendo. Nosso corpo está gemendo, diz o apóstolo Paulo. Mas todos nós seremos restaurados. Cristo é a autoridade suprema. Hoje Cristo está reinando no céu. Cristo está reinando. E ele, um dia, ele vai entregar tudo ao Pai. Ele diz, quando tudo estiver debaixo dos seus pés, todo inimigo, ele vai derrotar todo inimigo. Mas um dia ele virá para reinar nesta terra, porque ele já está reinando no céu. Então diz aqui no versículo 24, diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então Deus vai destruir todos os seus inimigos e colocar debaixo de seus pés. Na sua volta, ele vai exercer juízo. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte também é o nosso inimigo. Ele disse que não haverá mais morte. Um dia a morte deixará de existir. Quando tudo for restaurado. Quando nosso corpo, quando nós recebemos um corpo glorioso. Quando nós passarmos pela ressurreição do nosso corpo e recebemos um corpo glorioso. Então a morte não terá mais poder. A morte não existirá mais. A morte será abolida. Esse inimigo que é tão pavoroso, A maioria das pessoas tem medo da morte, Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem, o ser humano, ele nasceu para ser eterno. Ele nasceu para viver eternamente. E é por isso que o ser humano, ele sabe que é eterno. Mesmo aquele que é ateu, que se diz ateu, ele sabe que existe uma eternidade, porque ele tem medo da morte. A maioria das pessoas tem medo da morte. Apenas o cristão, aquele cristão que é realmente convicto, sabe, que a morte para o cristão é um passar para a eternidade, é um passar da morte para a vida, é uma passagem para a eternidade. Mas mesmo assim alguns têm medo da morte, porque é algo estranho, algo esquisito, Ninguém está acostumado com a morte. A morte foi decorrência do pecado. Só existe morte por causa do pecado. Deus não planejou a morte, mas infelizmente a morte veio em decorrência do pecado. Mas um dia esse inimigo, diz a Bíblia Sagrada, esse inimigo será destruído e haverá apenas um corpo glorioso, um corpo vencedor, um corpo isento de pecado, um corpo que não haverá mais possibilidade de pecado. Vamos falar mais um pouco sobre isso mais na frente. Então, meus irmãos, consequência da ressurreição para a vida. Vamos ver agora as consequências da ressurreição para a vida. A ressurreição em relação à vida prática. Nós vamos ver agora a ressurreição em relação à vida prática. Nós podemos ler agora, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 29. Vamos ver aqui um incentivo, É um incentivo, A ressurreição, quando nós sabemos que a ressurreição é uma coisa verdadeira, é algo que realmente nós vamos experimentar, meus irmãos. Por que o apóstolo Paulo, ele enfrentava perigos? Por que o apóstolo Paulo, ele não tinha medo da morte? Ele não tinha medo da morte, o apóstolo Paulo. Ele dizia, o apóstolo Paulo podia dizer que não tinha medo da morte, porque ele dizia, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele mesmo dizia que todos os dias de sua vida ele entregava-se à morte, por amor ao evangelho. Ele corria risco de morte por amor ao evangelho. Ele disse que era como ovelhas entregues ao matadouro todos os dias. Ele tinha essa convicção da ressurreição do seu corpo. Ele sabia que o seu corpo iria ressuscitar. Então existem as consequências maravilhosas da ressurreição para a vida. É um incentivo para o serviço cristão. Então
a ressurreição, a crença na ressurreição do corpo, é o incentivo para o serviço cristão. Nós podemos ver isso no versículo 29, capítulo 15, versículo 29 ao 32. Diz assim: de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. E porque também nós, que expomos perigos a toda hora, né? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro, diz o apóstolo Paulo. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. Vamos parar aqui no versículo 32. Então, meus irmãos, primeiramente ele fala no versículo 29, de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Irmãos, esse versículo aqui é um versículo que o apóstolo Paulo ele utiliza como argumento, né, para defender a ressurreição dos mortos, a ressurreição do corpo. Existia aqui uma doutrina, né, um ensinamento, que o apóstolo Paulo ele não entra em detalhe nessa doutrina. Era uma doutrina, certamente um ensinamento errado, tá certo? Mas ele não entra aqui no mérito, ele não entra aqui na questão, ele não discute aqui essa questão aqui. Era uma prática. Existe primeiro 10 interpretações desse versículo, havia 10 interpretações desse versículo, 10 versões desse versículo, explicando esse versículo. A mais conhecida talvez seja que alguns irmãos, né, se batizavam por alguma pessoa que havia morrido sem se batizar, sem descer as águas. Então eles acreditavam que era necessário, para ser salvo, era necessário se batizar. Então aquela pessoa que tinha morrido, mas não tinha passado pelo batismo, então ele diz, olha, vamos batizar por ele. Tem essa crença, vamos batizar por aquela pessoa que já morreu. Mas claro que isso não tem nada a ver. Primeiro que o batismo não garante salvação, né? A salvação é pela graça de Deus. E quando a pessoa crê em Jesus Cristo, se converte a Cristo, ainda que essa pessoa não se batize, ela é salva. Um exemplo disso é o ladrão da cruz. O ladrão que se converteu, aquele ladrão, eram 2 ladrões, um se converteu, e aquele ladrão que se converteu, ele não teve a oportunidade de se batizar, mas ele foi salvo. Então o batismo é importante, sim, mas não é indispensável para a salvação. A pessoa é salva independente do batismo. O batismo é a confirmação da sua fé, é uma confirmação pública, um testemunho público de sua fé. Mas aqui eu quero deixar aqui de lado esse versículo 29, que apenas o apóstolo Paulo usou, já que eles tinham essa prática, ainda que errônea, né? E ele diz, por que você se batiza então pelos mortos, você não crê na ressurreição? Quer dizer, ele estava usando uma prática, então o apóstolo Paulo usa esse gancho, né, para defender a ressurreição, né, mas que era uma prática errada. Então, porque também nós nos expomos, ele fala no versículo 30, porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. O apóstolo Paulo, então, ele usa esse argumento, que ele morria, né, ele estava disposto a morrer, né, por amor a Cristo, expondo-se à sua vida, né, ele mostrando a plena convicção da ressurreição, né, mostrando aos coríntios que ele fazia tudo isso que ele fazia, né, que ele morria, né, quer dizer, se morria porque ele estava pronto a morrer, cada dia, passando por vários tipos de perigos, várias situações complicadas, difíceis, por amor ao evangelho, mostrando que tudo isso ele fazia porque ele cria na ressurreição do corpo. Então, meus irmãos, a ressurreição do corpo também é um incentivo para a santificação. É um incentivo para a nossa santificação. Nós podemos ver isso no versículo 33 e 34. Versículo 33 e 34 diz assim:
Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha vossa. Então, meus irmãos, a pessoa não crê na ressurreição é realmente um desconhecimento, era uma falta de conhecimento. Então o apóstolo Paulo ele diz que é vergonhoso isso. É vergonhoso. E eles com isso não estavam buscando a santificação. Porque, meus irmãos, como eu falei, existia a cultura daquela época que eles acreditavam que o corpo ele não tinha valor. Ele não tinha, o corpo era como se fosse a prisão da alma. E que o importante era o espírito. Então eles não acreditavam, né? Muitos não acreditavam. A cultura, os filósofos gregos, a maioria dos filósofos gregos, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. Eles achavam que o corpo era mau, que a alma estava escravizada ao corpo. Então morrer era uma libertação, era libertar-se do corpo. Então existiam duas vertentes, né? Existiam dois ensinamentos. Um dizia que você podia fazer o que quisesse com o corpo, né? Você podia prostituir-se com o corpo, podia fazer o que quisesse com o corpo. Já outros achavam que você deveria ter uma vida, vamos dizer assim, austera para com o corpo. Né? Existiam essas duas correntes. Devia ter uma vida austera e muitos eram realmente rigorosos para com o seu corpo, apesar de saber que o corpo não era uma prisão, né? Mas eles tinham essa mentalidade. Então, mas alguns aqui, né, não buscavam a santificação. Não buscavam a santificação porque eles tinham essa mentalidade, tinham essa concepção de que o corpo não tinha importância, que o importante para eles era o espírito. Então eles achavam que podiam fazer o que quisesse com o corpo, podiam se prostituir, podiam, né, utilizar o seu corpo para qualquer coisa. Mas o apóstolo Paulo ele combate esse falso ensino e ele incentiva a santificação do corpo. Né? Se o corpo faz parte, o nosso ser é corpo, alma e espírito, e todo o nosso ser deve ser consagrado a Deus, todo o nosso ser deve buscar a santificação, deve se consagrar-se em santificação para Deus. Então ele mostra isso, né? Que é importante sim, é fundamental, e que ninguém verá a Deus se não buscar a santificação. Então, é por isso que ele usa esse argumento de que é importante sim, que realmente a ressurreição é um motivo a mais, que nós cremos na ressurreição do corpo, e se o corpo é o templo do Espírito Santo, é um motivo a mais para que nós venhamos cada vez mais santificar o corpo, né? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo, o corpo é para Deus também. Né? Deus nos quer por completo, Deus não quer apenas o nosso espírito, mas Deus quer o nosso corpo, alma e espírito. Então nós vamos ver agora a natureza do corpo ressurreto. Como será a natureza desse corpo ressurreto? Eu até já falei um pouco a respeito desse corpo, desse corpo que será o corpo da ressurreição. Vamos ver aqui, versículo 35. Vamos ver aqui, ele cita primeiramente uma ilustração. Versículo 35, capítulo 15, versículo 35 e 38. Ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E com que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar a cada um das sementes, o seu corpo apropriado. Então o apóstolo Paulo, ele usa aqui uma analogia, né? Ele usa aqui uma ilustração da semente. Né? Quando alguém planta uma árvore, né? Se alguém planta caju, né? Planta lá a semente do caju, vai nascer um cajueiro. Mas aquela semente, para nascer,
para germinar, primeiro tem que morrer. Né? Então ele fala que esse corpo, né, apesar de morrer, né, que vai passar por decomposição, mas há uma ligação, né, vai ressuscitar esse corpo que nós iremos ter, né, futuramente glorioso. Né, é um corpo que iremos reconhecer uns aos outros. Né, o Jesus Cristo, quando ele apareceu, né, o corpo glorioso, as pessoas o reconheceram. Né, era um corpo glorioso, um corpo diferente, um corpo que não precisava abrir uma porta, ele atravessava paredes. Né, era um corpo realmente magnífico, maravilhoso. Então, nós iremos também ter esse corpo glorioso, mas um corpo também que seremos capazes de reconhecer uns aos outros. Né? É um corpo que não temos toda a revelação, porque Deus não deu toda a revelação, mas podemos ter uma ideia desse corpo, observando, né, pelos relatos bíblicos, observando o corpo de Jesus Cristo, porque a Bíblia Sagrada diz que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Então ele usa essa ilustração da semente. A diversidade da criação, vamos ler versículo 39 ao 42. Diz assim, nem toda carne é a mesma carne. Então ele fala aqui sobre diversos tipos de carne. Nem toda carne é a mesma carne. Porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves, e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, uma a glória da lua e a outra das estrelas. Porque há entre estrelas e estrelas há diferença de esplendor. Então, entre uma estrela e outra, o apóstolo diz que há uma diferença de esplendor, de brilho. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção. O que eu vou deixar para... Vamos analisar essa parte aqui. Então, meus irmãos, ele fala exatamente, né, desse corpo que será um corpo diferente. Um corpo que não é mais um corpo de carne. Porque o corpo, né, a Bíblia Sagrada diz carne e sangue. Né, esse corpo aqui, o corpo humano, esse corpo não entrará no céu. Esse corpo humano, ele não entrará no céu. Carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Não entrarão no céu esse corpo humano. Será um corpo diferente, um corpo glorioso. E ele vai mostrar agora exatamente essa antítese, essa diferença entre o corpo, né, esse corpo nosso e o corpo glorioso. Nós vamos ver isso, essa diversidade, ele vai usar aqui a antítese da ressurreição. Antítese é uma figura de linguagem. Né, palavras de sentido contrário. Por exemplo, luz, contrário de luz, trevas. Então ele vai usar aqui várias antíteses, mostrando aqui uma comparação entre o nosso corpo fracassado e o nosso corpo que será glorioso. Então ele vai mostrar exatamente isso. Aqui vamos observar no versículo, a partir do versículo 42 ao 44, ele usa essas antíteses, essas comparação. Então vamos ler aqui o versículo 40 ao 42, aliás, 42 ao 44. Diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Sempre se antítese, uma coisa fracassada e uma coisa gloriosa. Né? Ele fala aqui da corrupção. O nosso corpo é corrupto no sentido de que vai sofrer decomposição, vai apodrecer, e vai se tornar um corpo glorioso, um corpo que não vai passar por isso, por decomposição. Semeia-se e desonra, um corpo realmente fracassado, um corpo humilhado, mas aí nós receberemos um corpo glorioso, um corpo de glória. Versículo 43, semeia-se em fraqueza,
ressuscita sem poder. Nosso corpo, meus irmãos, vai enfraquecendo. Quando nós, cada vez mais ficamos velhos, vamos envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Alguns já dizem que a morte é a fraqueza total, fraqueza extrema. Nosso corpo vai perdendo as suas forças até chegar à morte. Mas esse corpo será ressuscitado com força, glorioso. Semeia-se em fraqueza, se ressuscita sem poder. Semeia-se corpo natural. Esse corpo será um corpo natural. Ressuscita-se um corpo glorioso, um corpo espiritual. Diz aqui o versículo 44. Então, meus irmãos, ele fala exatamente todas essas comparações. Agora ele compara entre o primeiro e o último Adão. Versículo 45 ao 50. Eu estou já quase concluindo, perto de concluir essa lição. 45 ao 50. Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, nós iremos trazer a imagem do celestial, a imagem de Jesus Cristo, a imagem do corpo glorioso. Então, meus irmãos, ele fala exatamente essa comparação do homem fracassado, do corpo fracassado, do corpo que cada vez mais vai nos levar à derrota, né? Vai nos levar ao fracasso. Um corpo que é sujeito ao pecado, para um corpo glorioso, que não haverá mais possibilidade de pecado. Então nós vamos aqui, meus irmãos, vamos terminar aqui, vamos concluir aqui. Os vivos serão transformados. Vamos ver aqui que nós seremos transformados. Vamos concluir aqui essa lição lendo o versículo 50. Do versículo 50 ao 58, que é realmente maravilhoso, irmão. É um ensino maravilhoso. Diz assim: isso afirma, irmãos, que carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Quer dizer, esse corpo aqui não pode herdar o reino de Deus. Por isso nós iremos ser transformados. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. O que é mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então ele fecha, ele dá esse arremate final, essa conclusão final. Portanto, é uma conclusão, fechando, mostrando, meus irmãos, que nós podemos trabalhar, que nós devemos nos expor para o amor ao Evangelho. O apóstolo Paulo diz, para não desanimar, porque nós teremos um corpo glorioso, a ressurreição acontecerá, e nós não iremos mais conviver com esse corpo que é frágil, esse corpo que é sujeito ao pecado, mas teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorioso. E esse é todo um argumento a favor da evangelização. O apóstolo Paulo usa isso para que nós possamos evangelizar. A grande transformação, como diz a conclusão aqui da revista, a grande transformação que ocorrerá aos vivos quando Cristo voltar, a fim de que possamos
a fim de que possamos o mesmo corpo incorruptível dos que ressuscitarão. O grande triunfo sobre a morte que fala nesses versículos, é a grande conclamação, aos amados para ser dedicados a Deus, que ressuscita os mortos, estando ocupados na obra do Senhor, firmes e constantes, confiança de que o trabalho não é perdido, o trabalho não é vão. Então, meus irmãos, eu concluo essa revista. Essa revista que é um assunto maravilhoso, irmão, da ressurreição do corpo. O cristão não pode esquecer disso, que nós iremos ressuscitar. Nós teremos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, um corpo glorioso. Essa é a esperança do cristão. A esperança do cristão é exatamente ter um corpo glorioso, para reinar eternamente com Cristo, para a glória de Deus. Obrigado, meus irmãos. Agradeço a todos que pacientemente escutaram, pacientemente ouviram essa mensagem. Que todos nós possamos ser edificados a cada dia. Ó Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, que é viva e eficaz, que transforma vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela mensagem da ressurreição do nosso corpo. E sabemos, ó Pai, que ainda que viemos morrer, que viemos fraquejar, que esse corpo é frágil e um dia certamente morrerá, um dia vai dormir, se Cristo não voltar antes, mas temos a esperança da ressurreição do nosso corpo, a esperança de estarmos eternamente com Cristo, com o corpo glorioso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra maravilhosa, que ela é rica e poderosa. Ó Deus, que possamos continuar firmes nessa fé, confiando em Ti, ó Pai, honrando a Ti, ó Pai, andando de fé em fé, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma aula maravilhosa, mais um ensinamento da palavra de Deus para os nossos corações. Somos gratos a Deus pela vida do diácono Mauro, que tem trazido esses ensinamentos, essas palavras aos nossos corações. Que Deus continue o abençoando, que Deus continue fazendo dele isso que ele é, um servo fiel, que está sempre disposto a estar ministrando sobre as nossas vidas. Então, que você fique orando também pela vida desse servo de Deus. Lembre das nossas programações, Domingo às 9 horas, o nosso culto. E também estamos tendo as orações nas quartas-feiras no Google Meet. Você que faz parte da Igreja Cristã Gileade, que está ficando de fora desses momentos de oração, não perca. Esteja acompanhando os nossos grupos de WhatsApp, pegue o link lá do Google Meet. Quero aproveitar e agradecer também a irmã Bia, essa serva de Deus, que tem tomado a frente desses momentos de oração. Deus tem feito maravilhas. Eu fico feliz quando a gente está na sala de oração das quartas-feiras e vejo ali a irmã Bia usando esse equipamento digital para fazer a obra de Deus. A gente se alegra pela vida dessa guerreira, por ela não ter criado barreiras e nem desculpas para fazer a obra. Ela tem entrado nos nossos lares às quartas-feiras com palavra, com oração, e a gente tem orado. Então, que Deus continue te abençoando, irmã Bia, que você continue sendo essa serva valorosa, porque você tem impactado, tem alcançado vidas. O meu coração, o coração da minha esposa é grato pelos seus conselhos, pelas suas palavras e pelas suas orações. Então, como eu já disse, você que não está participando das nossas orações nas quartas-feiras no Google Meet, não fique de fora. Falar que Deus tem feito maravilhas. Temos ouvido testemunhos de cura, de resposta. Então, vem estar conosco nesse momento. E nós aguardamos vocês aqui na próxima quinta para mais uma escola bíblica online aqui no Connect News. Vamos estar orando pela sua vida, vamos estar orando pela sua família. Senhor Deus Pai, te agradecemos por mais esse momento, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pelo teu amor. Que tu venha, Deus, adentrar as famílias, adentrar os lares, levando paz, levando cura, levando restauração, levando sustentáculo, levando provisão, Senhor. Que a tua graça esteja sempre, ó Pai, em cada lar, Deus, em cada família, Senhor. Cada pessoa que está ouvindo essa escola bíblica, Senhor, que tu venha com bênção sobre os seus lares.
Abençoa os nossos líderes espirituais, Pai. Vem estar sobre a vida do pastor Álvaro, da presbítera Tânia. Esse casal que tem cuidado de nós. Esse casal que tem liderado esse rebanho com amor, com adoração a Ti, com palavra, com conselhos, ó Pai. Que Tu continue abençoando esse casal, Senhor. Abençoa o pastor Arnaldo, presbítera Luginha, abençoa o pastor Pedro, sua esposa, seus familiares. Derrama a tua graça, Pai, sobre os oficiais dessa igreja, os diáconos e presbíteros. Que o teu amor esteja presente nas nossas vidas. Que tu venha continuar, Pai, cuidando de nós e nos sustentando no dia mau. Somos gratos por tudo. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Esperamos vocês na próxima quinta para mais uma escola bíblica. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.